Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Agradeço a todos que estão acompanhando os vídeos aí. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Bitcoin. Então, como um investidor fundamentalista, um investidor que busca investir em empresas basicamente, pode ir começando a colocar Bitcoin e criptomoedas na carteira. Bom, como todos sabem aqui, a nossa filosofia ela é baseada em uma análise fundamentalista, né? Uma análise que usa os princípios do Value Investing. Então, a gente é basicamente focado em análise de empresas. Então, nas mentorias que eu tenho com os clientes e na carteira recomendada, o foco está em geração de valor via empresas, né? Empresas que estão descontadas, empresas boas que estão abaixo do valor justo. Porém, como diversificação de investimentos, né? A gente sabe que hoje a gente tem a tecnologia da blockchain que saiu, né? Que ela parece fazer um certo sentido, tá? Na parte tecnológica, e as criptomoedas. Então a gente tem aí o Bitcoin subindo bastante, né? E muita gente começa a perguntar como que eu coloco o Bitcoin na carteira, né? Como que eu faço? E aí eu vou colocar aqui uma análise seguindo uma lógica fundamentalista para chegar numa conclusão de ok, vale a pena ter um percentual pequeno alocado em Bitcoin e também serve como uma proteção em caso de que isso se realize como uma moeda que venha a ter um uso no futuro, né? Que não fique de fora da festa. Então vale a pena também ter uma proteção assim, né? Pequena na tua carteira de que, ok, se isso vingar, tu vai estar dentro, tu vai ter alguma coisa e isso vai ser beneficiado, né? Ficar totalmente de fora talvez seja muito caro, muito arriscado. Né? Então eu vou colocar aqui a lógica do porquê que eu acho que o Bitcoin e as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, na verdade, né? Ele poderia se equiparar ao ouro, né? Em uma, como se fosse uma reserva de valor ou uma proteção, tá? E aí isso se enquadraria como uma diversificação em uma alocação de carteira de um investidor, tá? Então faria sentido considerar o Bitcoin como uma reserva de valor. Bom, o primeiro ponto é a tecnologia blockchain, né? Que a gente vê que faz um certo sentido, né, quando a gente vê as explicações ali de como que funciona e tal, mas nós não somos especialistas, é muito difícil explicar isso para algum iniciante, para uma criança, por exemplo, seria muito difícil explicar isso, né? Mas a tecnologia tem um certo sentido na maneira que ela descentraliza as operações e deixa a moeda do governo de lado, né? Ela te protege desse risco de o governo estar emitindo, criando moeda, né, e gerando inflação e controlando as tuas transações. Então, teoricamente, a descentralização do blockchain faz um sentido, né, mas a gente não é especialista, então não dá para usar isso só como a explicação de que a gente vai investir toda a carteira em criptomoedas, né? Não é isso, é mais um sentido que faz um sentido talvez colocar um percentualzinho pequeno para ir vendo, né? É difícil também de estimar o valor intrínseco disso, quanto que vale, qual é o valor justo do Bitcoin, não dá para saber, né? Como o Bitcoin não é um ativo que gera dividendos, ele não gera fluxo de caixa, né? Ele não é um ativo que é como uma empresa que paga dividendos ou dá lucro. Então a gente não tem como estimar o valor intrínseco disso. Talvez a gente pode fazer algumas estimativas comparado com outros ativos, né, que tem um papel parecido. E é isso que eu vou fazer aqui, né? Eu vou considerar o Bitcoin como uma categoria de reserva de valor e proteção. Essa proteção de inflação, proteção em relação aos governos, proteção para o teu poder de compra, tá? Então, o ativo a ser comparado, o ativo mais parecido com esse papel na economia, para mim, seria o ouro, tá? Então, o Bitcoin teria que ser comparado com o ouro. Como que a gente vai fazer isso, né? Eu vou olhar então aqui a capitalização de mercado de todos esses ativos, tanto do Bitcoin como de todas as criptomoedas num todo e também do ouro. E a gente vai olhar, ok, o valor de mercado do ouro é isso hoje, o valor de mercado do Bitcoin é isso, né? Tudo que tem investimentos nesses dois ativos. Então, ok, se o ouro tem isso aqui de investimentos hoje, né, o valor de todo o ouro do mundo vale isso aqui, talvez, se o Bitcoin vir a substituir o ouro como esse ativo de proteção mundial, talvez ele poderia valer mais ou menos o que vale todos os ouros no mundo hoje. Tá? É essa a lógica que a gente vai fazer. Talvez não vai substituir por completo, mas os dois podem atingir um equilíbrio ali, né? E um pouco desse valor de mercado que é do ouro pode vir a esse ouro digital que seria o Bitcoin, né? Então aqui, nesse gráfico aqui, eu tenho a capitalização de mercado do Bitcoin, ou seja, o valor de mercado de todos os Bitcoins somados, né? Tudo, o valor de todos os Bitcoins no mundo hoje equivale a 2 trilhões de dólares. Aqui a data de 14 de dezembro de 2024. Tá? 2 trilhões de dólares é o valor de mercado do Bitcoin. Eu coloquei aqui também, que eu peguei no site CoinMarketCap,
a capitalização de mercado de todas as criptomoedas, tá? Então é o Bitcoin mais Ethereum, mais todas as outras criptomoedas menores, tá? Isso a gente tem a soma de 3,65 trilhões de dólares, tá? Isso vem subindo, né? Então a gente vê aí que as criptomoedas no total, ou seja, esses metais digitais que servem para uma proteção, talvez equivaleriam a 3,6 trilhões de dólares. E aí eu trouxe aqui as comparações para a gente ver, né? Então, como eu falei aqui já, a criptomoeda seria 3,6 trilhões, Bitcoin 2 trilhões de dólares e o ouro hoje, na data de 15 de dezembro de 2024, ouro teria uma capitalização de mercado de 17 trilhões de dólares, ou seja, o valor de mercado de tudo que a gente tem de ouro no mundo valeria 17 trilhões de dólares, tá? Então, o Bitcoin ainda tem uma diferença em relação ao ouro aqui, em termos de valor na economia, tá? Então, vamos supor que o Bitcoin acabe substituindo o papel do ouro na economia e todo mundo largue ouro para ir atrás de Bitcoin para se proteger, o Bitcoin poderia ter esse valor aqui, que hoje tem o ouro de 17 trilhões de capitalização no mercado. Isso aqui dá uma multiplicação por algumas vezes, né? O valor do Bitcoin, o valor de um Bitcoin deveria se multiplicar algumas vezes para ter esse tamanho aqui que o ouro tem no mundo hoje, tá? É óbvio que não dá para dizer que vai substituir totalmente, primeiro ponto, né? E não dá para dizer que todo o dinheiro do ouro vai para Bitcoin. Talvez isso aconteça de uma forma mais equilibrada, né? Isso seja um ajuste. A capitalização do mercado de ouro caia e de Bitcoin aumente para que haja um equilíbrio. Quem prefere essa proteção digital vai para o Bitcoin, quem prefere essa proteção física vai para o ouro, né? E aqui a gente tem um gráfico que mostra a alocação de todos os ativos do mundo em todas as classes existentes, tá? Então tudo que a gente tem de ativo e dinheiro no mundo está alocado em dinheiro, em títulos de governo, em imóveis aqui, né? Em empresas, em carros e outros ativos, arte e aqui a gente tem ouro e Bitcoin. Então é uma comparação aqui que o Jesse Mayers, eu peguei essa aqui, né, a fonte, Jesse Mayers, fez para comparar o quanto que o Bitcoin equivale, né, nessa alocação global de ativos. Então, a gente tem 1,4 trilhões de dólares aí, né, em Bitcoin. Esse valor aqui está um pouco diferente do que eu mostrei anteriormente, porque é de outro dia, mas é mais ou menos isso aí, né, 1 tri, 2 tri de dólares de valor de mercado de Bitcoin, comparado com que a gente tem mais ou menos 900 trilhões de dólares em ativos. Então a gente tem 120 em dinheiro, por exemplo, que poderia vir aqui para Bitcoin. Se o Bitcoin ganha espaço do dinheiro nas transações e nessa parte de proteção, ele roubaria market share aqui do ouro, né? E também do dinheiro em si, tá? Então, tem uma lógica para explicar que, ok, se essa tecnologia vir a ficar mais forte no futuro, ela vai substituir o papel de outros ativos na economia e logo vai ter mais fluxo de capital para Bitcoin para isso se equilibrar. Logo, essa é a lógica fundamentalista por que tu talvez poderia pensar em alocar um percentual da carteira em Bitcoin. Para mim, essa é a única lógica que faz sentido. O resto é todo mundo querendo ficar rico rápido, tá? É o que eu vejo, né? As pessoas colocando Bitcoin como um ativo que vai salvar a vida deles e as alocações acabam sendo 80, 90% do patrimônio, o que é muito arriscado porque é um ativo muito volátil. Ele pode amanhã cair 80% e a gente não sabe o que vai acontecer. E é muito volátil, né? Então, como que eu faço aqui na minha carteira? Nos perfis mais agressivos, quem tem uma tolerância a ver a volatilidade, né, do próprio patrimônio oscilar bastante, quem consegue aguentar essa oscilação poderia começar com uma alocação de 5% do patrimônio total em Bitcoin e considerando todo mês novos aportes. Então, do dinheiro novo que entra, uma parte ele vai para Bitcoin. Então, esse 5% ele pode ir aumentando aos poucos, né, ao longo dos anos, dado que o Bitcoin fique mais importante e realmente vai ficando mais relevante nessas alocações que eu mostrei anteriormente aqui, tá? Então, poderia começar com uns 5% para quem tem um perfil mais agressivo e todo mês botando mais. Isso poderia fazer sentido dessa forma, né? Mas, como eu falei, é um ativo muito volátil, não é uma recomendação de investimento em si, mas é uma maneira que eu vejo aqui de explicar, né, como que, o que faria, por que faria sentido talvez ter um pouco, né?
Sem contar que também é uma maneira de, como eu falei no começo do vídeo, tu não ficar fora da festa. Se caso isso venha a ser um ativo muito importante no futuro, tu tem alguma coisa que tu tá dentro. Beleza, pessoal? É isso, eu queria trazer essa visão, dado que tem alguns clientes da nossa mentoria que já perguntaram como que a gente coloca Bitcoin, se a gente recomenda investir em Bitcoin, se a gente investe em Bitcoin. Então, eu queria fazer esse vídeo mais para mostrar como que é a lógica de um investidor fundamentalista em empresas para analisar Bitcoin e como que a gente poderia estar alocando isso no portfólio, beleza? Peço isso só para quem está curtindo o vídeo, se inscrever aí, dar um like, comentar no vídeo também o que acha, se também pensa dessa forma, ou se é, acha que Bitcoin não tem nada a ver e deveria ficar de fora. Então, espero o comentário de vocês aí. Valeu, abraço!